Graça e paz, irmãos. Bem-vindos às aulas do grego do Novo Testamento. Nossas aulas estão divididas em 5 vídeos, e cada vídeo representa um encontro presencial como se fosse lá na igreja. Com esse método, nós temos a vantagem de pausar, voltar, caso o aluno não entenda a explicação. Tá ok? Então vamos lá. Ainda que o Evangelho tenha chegado até nós através do Espírito Santo, é inegável que tenha vindo também por meio de idiomas e tenha sido conservado e divulgado valendo-se deles. Tanto quanto apreciamos a palavra de Deus, tanto devemos nos esforçar também por aprender esses idiomas. Porque não foi em vão que Deus decidiu transmitir as suas escrituras nessas línguas, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Se Deus não desprezou esses idiomas, mas os escolheu dentre todos os outros, para que neles fosse escrita a sua palavra, também nós deveríamos honrá-los acima de todos os outros. Certa vez Martinho Lutero falou sobre isso. Então surge a pergunta, né? O aluno pode fazer a seguinte pergunta: por que estudar o grego? A língua grega faz parte de qualquer curso de teologia a nível de bacharel. Inclusive tem faculdade que exige também o hebraico, que não é o nosso caso. Então, 5 razões para conhecer o grego koiné, que é o grego que vamos estudar. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, né? Foi esse idioma que Deus escolheu para registrar a sua palavra. Então é um privilégio que vamos ter a mais, né? Somente o original grego pode confrontar as traduções modernas. Qualquer problema de tradução é só ir ao original grego. Ok? Para uma melhor compreensão da exegese bíblica teológica, para conhecer a raiz etimológica de algumas palavras originais da Bíblia e para defender a santidade das Escrituras Sagradas. Não vamos nos deter muito tempo aqui, mas temos que falar um pouco de história. Alexandre o Grande, quando saiu para as suas conquistas, não só queria anexar países, mas também tinha outro objetivo, que era levar a cultura e a língua grega aos conquistados. Então, com isso, o grego foi se espalhando por todo o seu império, até que chegou um ponto que a maioria dos países falavam a língua grega, falavam o seu idioma de origem natural e também falavam o idioma grego, né? O grego koiné. Isso aqui nós já vimos quando estudamos o livro de Atos. Após o Império Grego surgiu o Império Romano, e foi durante esse império que Jesus nasceu. Foi o tempo certo. Paulo fala aos Gálatas: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então foi a época ideal, pois depois da assunção de Cristo nasceria a igreja, e com o nascimento da igreja, o avanço do evangelho pelo mundo de então. E graças ao Império Romano, isso facilitou muito, pois havia boas estradas, estradas que facilitavam as viagens. Pessoas iam, vinham tranquilas pelas estradas. Isso ajudou os missionários da época a levar o evangelho de cidade em cidade, país em país. A paz romana também foi um fator primordial para o avanço do evangelho. A predominância da língua grega, o grego koiné, era a língua do dia a dia das pessoas. Agora então, no Império Romano, o grego koiné era falado muito mais. Inclusive, koiné é uma palavra grega que quer dizer comum. Então, o grego era a língua comum, a língua do dia a dia das pessoas. E as religiões também estavam em descrédito. Ninguém mais confiava nos deuses. Ninguém mais acreditava nos deuses. Se pedia algo para os deuses, se oferecia sacrifício aos deuses, mas os deuses não respondiam. Então a religião da época estava em descrédito também. Isso tudo facilitou
o avanço do Evangelho. Aqui, como curiosidade, nós vamos ver os 5 períodos da língua grega. O primeiro período foi o grego formativo, foi o grego da época de Homero, da época da Ilíada, da Odisseia. O segundo período foi o grego clássico, o grego de Alexandre o Grande, o período em que ele viveu. O grego koiné, que é o grego que nos interessa, foi do ano 300 a.C. até o ano 330. Nesse período, o grego se tornou a língua universal, um idioma conhecido mundialmente. E foi essa língua que Deus utilizou para que fosse escrita a sua palavra neotestamentária. Então, o que aconteceu aqui? A Bíblia que passou a ser usada pela igreja era a Vulgata. Isso aí nós aprendemos quando estudamos bibliologia. E com a Reforma Protestante, em 1517, começou a haver um interesse pelo Antigo Testamento hebraico e também o Novo Testamento em grego. Então surge Erasmo de Roterdã e pesquisa o grego koiné. Através de seu trabalho, o grego koiné é estudado até os dias de hoje. Só que muitos não aceitam a pronúncia erasmiana como correta. Haja visto o grego koiné ter passado a língua morta a partir de 330 depois de Cristo. Depois vem o grego bizantino, que foi o grego usado no período das trevas, na época medieval. Depois vem o grego moderno, que é bastante semelhante ao grego koiné que iremos estudar. Então este é o alfabeto grego. Ele é composto por 24 letras, sendo que 7 letras são vogais e 17 consoantes. Temos letras aqui parecidas, iguais à do nosso alfabeto, do alfabeto português, e temos letras aqui totalmente diferentes. E nós vamos estudá-las hoje. Mas antes de começarmos, 3 pontos. Primeiro, quando você vai fazer um curso de algum idioma, o que a escola propõe para você? Ensinar a ler, escrever, falar e entender. Ok? Só que o nosso curso é voltado apenas a ler o grego. O objetivo da FAETAD é dar ao aluno ferramentas para que a leitura do Novo Testamento em grego seja feita. Tá legal? O segundo ponto, embora o curso seja voltado apenas a ler, é necessário que o aluno aprenda a escrever cada letra do alfabeto, pois isso o ajudará a memorizar as letras. Então isso aí é bem importante. Tá bom, irmãos? Em relação à pronúncia que vamos utilizar, tanto para as letras como para as palavras, é a pronúncia mais simples usada pela maioria das pessoas. Tá ok? Então vamos lá. Vamos aprender o alfabeto grego. Você recebeu uma folha com 24 jogos da velha. Nós vamos usar cada jogo da velha para uma letra do alfabeto, ok? Se não está aí com você, ou você perdeu, não recebeu, pegue uma folha e faça 24 jogos da velha. Com que tenha um espaço aqui suficiente para escrever aqui no meio, tá? Escrever aqui embaixo, ok? Então vamos lá. A primeira letra do alfabeto grego é chamada de alfa. Então escrevam aqui no meio o nome da letra, alfa, ok? Ela equivale, o som dela equivale ao som do nosso A, ok? Alfa tem o som de A. Aqui nós vamos escrever o alfa maiúsculo, que é igual ao nosso A. Tranquilo? E aqui vamos escrever o alfa minúsculo. Então é assim que se faz.
Você começa aqui em cima, dá uma volta aqui embaixo, fecha e faz isso. Vem, dá uma volta, fecha e desce. Vem, dá uma volta, fecha e desce. Você pode encontrar também o alfa assim, né? O formato de peixinho. E você pode encontrar também o alfa assim. Ok? Então aqui nós vamos escrever a letra em grego. O nome da letra é em grego. É claro, nós vamos usar letras que ainda não vimos. Vamos ver com o decorrer da aula. Ok? Mas com isso a gente já vai se familiarizando com elas. Então, alfa, como é que se escreve? Primeira letra é sempre a própria letra, o alfa. Aqui é a letra lambda, que é como se fosse um Y de cabeça para baixo. Né? Ela tem o som de L. Aqui o φ, uma bolinha cortada ao meio, né, por um traço. O φ tem som de F e outro alfa aqui. Então A com som, alfa com som de A, lambda com som de L dá AL. Φ com som de F e alfa com som de A dá Fá. Então alfa. Ok? Então a próxima letra. A próxima letra é a letra beta. Letra beta tem o som de B do nosso alfabeto. Ok? Então aqui nós vamos fazer o beta maiúsculo, é igual ao B do nosso alfabeto, e aqui o beta minúsculo. Também é parecido com o B do nosso alfabeto. Essa perninha aqui é obrigatória. É como se tivesse uma linha, ele escrito em cima da linha ficaria assim. Essa perninha, ela tem que estar abaixo da linha. Ok? E como que se escreve? Beta. Então, primeira letra. Beta. Aqui uma letra chamada eta. O eta tem o som de E. Aqui o tal. O tal tem som de T. E aqui o alfa. Então, beta com som de B e eta com som de E dá B. Tal com som de T e alfa com som de A dá tá. Então, beta. Ok? Então, nós já temos aqui duas letras do alfabeto grego. Então, olhando para essas duas letras, nós temos uma palavra que veio para o português. Apenas com essas duas letras. Você é capaz de saber que palavra é essa? Ó, assim, ó. Então essas duas letras fizeram uma palavra que temos na língua portuguesa. Qual que é? É alfa, beta. Então a palavra alfabeto, que tem na nossa língua, veio dessas duas palavras. Dessas duas letras, melhor dizendo. Ok? Então também já temos uma sílaba. Ba. Tá? Então nós podemos escrever também uma outra palavra aqui. Aba, que quer dizer paizinho ou pai no sentido carinhoso. Tá ok? Então vamos para outra letra agora. É a letra gama. Então é assim que se escreve gama. Tá ok? O gama
ele vai ter o som da nossa letra G. Só que não se fala G, se fala G. Então gama tem som de G. Por que isso? Porque no grego não existe o som do J, né, como temos em português. Não existe o J no grego. Então esse som aqui é como se fosse o som de gato, garagem, nunca de gelo e girafa. Por quê? Porque, ó, gelo. Se você substituir o G por J, foneticamente você vai ter o mesmo som. E no grego não existe isso. Ok? Então é por isso que o som é o som de G. E aqui vamos ter o gama maiúsculo. Ok? É bem fácil, ele é diferente, não existe no nosso alfabeto, mas ele é bem fácil, né? É como se você fosse fazer um T. Opa. Como se você fosse fazer um T, só que você não faz essa parte aqui. Ou então um F, como se fosse fazer um F, sem fazer essa parte aqui. Ok? É uma letra diferente, mas é uma letra fácil. Não é uma letra difícil. E o gama minúsculo, ele é assim. Então você pode encontrar o gama dessa forma que nós fizemos, né? Assim. Você pode encontrar assim, tá? Você pode encontrar dessas formas aqui. E como que se escreve gama? Então, ó, gama, alfa, mi, o mi equivale ao som do M nosso, e o alfa. Tá ok? Então, gama. Perfeito? Agora eu vou escrever uma palavra aqui que quero ver se você sabe, se você consegue ler essa palavra. Dessa palavra, só uma letra ainda não ensinei, mas você pode matar por dedução. Tá ok? Essa palavra aqui. Que palavra é esta? Acertou quem falou ágape. Olha, alfa com som de A, gama com som de G, mais alfa com som de A, H. Essa aqui é a letra Pi, né? Ela é bem conhecida, essa letra. A letra Pi vai ter som de P, tá ok? E esta aqui nós já vimos, é a letra Eta, que tem som de E. Então, Pi com Eta dá P. Então fica HP, que quer dizer amor. Tá ok? Tá vendo que o grego está começando a deixar de ser grego para nós. Tá ok? Então a próxima letra. A próxima letra é a letra delta. Tá? O delta vai ter som de que letra? Isso mesmo, da letra D. O delta maiúsculo também ele é diferente, não tem no nosso alfabeto, mas ele é fácil. Opa! Ele é um triângulo. Esse é o delta maiúsculo, um triângulo. Tá ok? E o delta minúsculo, ele é assim, ó. Também é diferente. Nós não temos no nosso alfabeto, mas ele é bem fácil. É como se você fosse fazer um 8, tá vendo? Ó? O 8 é assim. Opa. Tá? O 8 é assim. Só que você vem, dá a voltinha e não fecha.
tá? Vai fazer o 8, dá a voltinha e não fecha. Perfeito? Então isso aí é a letra delta, é o delta minúsculo e o delta maiúsculo. E como se escreve delta, né? O delta, a letra epsilon, que tem som de E, tá? O lambda, que nós já vimos, que tem o som de L, o tal, que nós já vimos, que tem o som de T, e o alfa. Ok? Eu já vou falar do epsilon. Tá? Existe o epsilon e existe o eta. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então vamos lá. A próxima letra. O epsilon. O epsilon vai ter o som de E. Tá legal? Então o epsilon maiúsculo aqui, bem fácil. E o epsilon minúsculo aqui. Daqui a pouco eu vou falar a diferença entre epsilon e eta. Tá? Então como é que se escreve epsilon? O E, epsilon. O psi, nós vamos ver daqui a pouco essa letra, o som dela é de psi. O iota, com som de I. O lambda, com som de L. O ômicron, com som de O. E o Ni, com som de N. Então, epsilon. Ok? A próxima letra zeta. Corresponde ao nosso Z, só que o som seria DZ. Então, falando rápido, fica dizer, dizer. Ok? Não é Z propriamente dito, é dizer. E o zeta maiúsculo, bem fácil. Agora o zeta minúsculo ele é totalmente diferente de tudo aquilo que nós já vimos. Ele é assim. Ok? Você faz assim uma conchinha, volta aqui, faz uma barriguinha aqui e puxa para cá. Faz assim, vem e puxa para cá. Ok? Faz assim, dá uma volta aqui, vem, puxa para cá. Então, no alfabeto grego, nós temos umas letras bem diferentes daquilo que nós já vimos, né? Mas é assim mesmo, essa é bem fácil, com o tempo os irmãos vão pegando. Então, como é que se escreve de zeta? Opa! Então, a primeira letra, Z, o eta, com som de E, o tal, com som de T, e o alfa. Então, fica zeta. Ok? A próxima letra agora vai ser o eta, que nós já falamos sobre ele. Eta. O eta, ele tem o som de E. Então, o que que acontece? Na língua grega, é muito importante os sons. Sons breves, sons curtos, sons aspirados. É uma língua que ela é, como se diz, ela quase que é cantada.
devido à variação dos sons que ela produz, né? Então a diferença do epsilon para o eta. O epsilon, o som dele é um som breve. Tá? Ele tem o som de E. Aqui o epsilon tem o som de E e o som dele é breve. Tá? O eta, que nós já vimos, ele tem o som de E, que é um som longo. Tá bom? Então, para nós, falar som longo, som curto, nós não estamos familiarizados com isso. Mas é como se fosse o epsilon, um som aberto, o e o eta, um som fechado, E. Então a diferença é essa de um para o outro. Ok? Então, uma hora, tem palavras que serão usadas o epsilon, com som aberto, o som de e outras palavras serão usadas, serão escritas com eta, com som de E, o som longo, tá? Ou som fechado para a gente. Agora um detalhe importante aqui. O eta maiúsculo, olha como é que ele é. Opa! Seria o H maiúsculo nosso. Tá? Para nós é H, para eles é o eta. Ok? E o eta minúsculo, como nós já vimos, ele é assim. É como se fosse o nosso N. Tá? Então essa letra tem essa particularidade. Tá? A letra maiúscula é um H e a letra minúscula é um N. Ok? Mas o som é um som de E. E como que se escreve? Né? Começa com a letra E, o tal com som de T e o alfa. Então fica eta. Ok? Os irmãos, desculpe a letra, minha letra já é feia. E ela está tremida, que o aparelho aqui está dando um probleminha e eu tenho que escrever do alto. Ok? Mas está dando para entender. Tá? Mas desculpe aí a letra trêmula. Então a próxima letra é a letra teta. A letra teta. Então a letra teta, ela tem o som de T, H. É T. T, não é T propriamente dito, né? O T propriamente dito é o tal, que nós já falamos aqui, né? Ele é assim. É o tal, letra T. Agora o T é T. T, a língua bate no dente. Mas você falando uma palavra rápido, vai ter um som de T normalmente. Mas só para os irmãos saberem que é o som de T. T. A língua batendo no dente. E o teta também é uma daquelas bem diferentes. Tá? Então o teta maiúsculo é assim. Opa. É um círculo com um H no meio. Então você faz assim. Opa. Um círculo e um H no meio. Esse é o teta maiúsculo. E o teta minúsculo é um círculo cortado aqui. Tá ok, irmãos? Então como é que se escreve? T, o eta, né?
teta, eta, da T. Tal, com som de T, e o alfa. Então, teta, correto é teta, com a língua batendo no dente. Tá ok, irmãos? Então vamos lá. Eu estou correndo aqui que ainda falta bastante letra. Então a próxima letra é o iota, que nós já vimos. O iota. O iota vai ter o som de I. Vai ter o som do nosso I. Tá ok? Então, para compensar o teta, né, o iota é bem facinho. Iota maiúsculo é igual ao nosso. E o iota minúsculo aqui. É só fazer um tracinho, uma curvinha aqui. Este é o iota. Tá? Então, como é que se escreve iota? Faz o iota, ômega, iota, né? I, O, ômega tem o som de O, o tal e o alfa. Vou escrever aqui de novo. Iota, ômega, tal e alfa. Iota. Tá ok? Agora a próxima letra é o kappa. O kappa vai ter o som de, isso mesmo, o som do K. Então, o iota, o kappa maiúsculo, é igual ao nosso, né? O kappa minúsculo, como é que vai ser? É esse aqui, ó. Ele é um pouco diferente. É como se fosse um X nosso. Tá? Ele faz isso, vem e volta aqui. Faz isso, vem e volta aqui. Tá? Esse que é o kappa minúsculo, como se fosse um X. Ok? E se escreve, como é que se escreve? Então, kappa, alfa, o pi, que nós já vimos, que tem o som de P, e o alfa. Então, kappa. Tá bom? A próxima letra, que é o lambda. Lambda. Então, nós sabemos que o lambda tem o som de L. Tá legal? Lambda maiúsculo. Olha como é que ele é. Ele é um triângulo, só que não é fechado. Como o delta. O delta, ele é fechado aqui. O lambda não. Então é um triângulo só de dois lados. Ok? Esse é o lambda maiúsculo. Do lambda minúsculo é aquele que nós já vimos. É como se fosse um Y nosso de cabeça para baixo. Assim, assim. Esse é o lambda. Lambda com som de L. E como é que se escreve? Então, lambda, o alfa, agora o mi com som de M, que tem o som de M, o beta tem som de B, lambi, agora o delta, mais o alfa, que dá o dá, né? Então, lambda. Deixa eu ver se consigo escrever melhor aqui. Então, lambda. Ok? Próxima letra é o Mi.
O Mi vai ter o som de M. Tem outras pessoas que ensinam aí que falam Mu. Ok? Mas vamos adotar o Mi, tá? Mas o sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo, tá? Equivale à nossa letra M. Tanto você falando do Mu como Mi, equivale à letra M. Mas vamos falar Mi, tá? Olha que facinho, ó. Mi maiúsculo e o Mi minúsculo, né? Tem essa perninha e faz assim. A perninha e faz assim. Como se tivesse uma linha aqui embaixo. E tem que passar a linha. Ok? E como que se escreve Mi? Né? É o Mi mais o Y. E tem o som de I. Então, Mi. Ok? A próxima letra é o Ni. É a mesma coisa. Você vai encontrar Nu também. Dependendo de onde você ouvir, quem vai ensinar, onde você lê, você pode encontrar Nu, tá? Mas é o mesmo sentido, é a mesma letra, tá? Então equivale ao nosso N. Então o Ni maiúsculo, olha que fácil. E o Ni minúsculo, esse a gente tem que prestar atenção, que ele é como se fosse o nosso V, tá bom? Então como é que se escreve? Ni e o Y, com som de I. Então Ni. Tá bom? Agora nós vamos ver uma letra que é chamada de Xi. Xi. Qual que é o som dela? O som de Xi. Como em táxi. Essa eu concordo com vocês, que é uma letra bem diferente e um pouco chata, né? Por causa do som dela, que nós não temos esse som na nossa língua, Xi, né? E a representação dela também é totalmente diferente. Xi maiúsculo, olha como é que é. Você faz primeiro um H, aí faz tipo uma casinha para esse H. Tá? Vou fazer aqui desse lado. Faz o H, depois faz uma casinha para ele. Então, Xi maiúsculo, tá? Xi com som de Xi como em táxi. Okay? E o Xi minúsculo também, ele é complicado, ele faz isso, ó. Tá ok? Ele é parecido com o dzeta, só que ele dá mais uma volta, né? O dzeta é assim, ele faz isso, vem e essa é a curvinha, né? O Xi faz duas, ó. Uma, duas, aí ele vem, faz essa barriguinha e vira. Ok? Dá uma voltinha, outra voltinha, faz a barriguinha e vira aqui embaixo. Então esse é o Xi minúsculo. Como é que se escreve? É o Xi e o iota. Tá bom? Então a próxima letra é o ômicron. Vocês já devem ter percebido que existe o ômicron e o ômega. É aquele mesmo caso de epsilon e eta. É o som aberto e o som fechado. Tá bom? Então esse aqui é o ômicron. Que equivale ao nosso O. Como se fosse
o O aberto, né, que para eles é o som breve. Tá? É o O. O ômicron é um dos mais fáceis que tem, a representação. O ômicron maiúsculo é igual ao nosso. O ômicron minúsculo é o menor. Porque ômicron maiúsculo é um círculo grande e ômicron minúsculo é um círculo pequeno. E como é que se escreve? É o ômicron, o mi, né? O iota, tá ok? O kappa, o rho, que ainda nós vamos ver, que equivale ao R, o ômicron e o ni. Então, O, mi, cron. Ok? O kappa com som de K, o rho com som de R, o ômicron com som de O, cro, né? E o ni com som de N, cron. Tá? Então, ômicron. A próxima letra é o pi, que já é conhecido nosso. Letra pi. O pi, vocês já sabem, já tem o som do P. O pi maiúsculo não é difícil. E o pi minúsculo. Eles são praticamente iguais. Só que o minúsculo, essa parte de cima tem uma arredondada e o maiúsculo é reto. E como que se escreve pi? Letra pi mais o iota. Tá bom? Próxima letra, Rho. O Rho vai ter som de, isso mesmo, som de R. É o R do português. Agora, tem que prestar atenção aqui nos detalhes dessa letra. O Rho maiúsculo é assim. E o Rho minúsculo é assim. É como se fosse o nosso P. Tá legal? E como é que se escreve? Rho e ômega. Tá bom? Então essa é a letra Rho, que tem o som de R no português. A próxima letra é o sigma. O sigma vai ter som de S. Muito bem, é o som do nosso S. O sigma maiúsculo é um pouco diferente. Ele faz isso, faz assim, assim. Então esse é o sigma maiúsculo. Agora, existe uma peculiaridade nessa letra. Ainda bem que é só ela. Nós temos dois sigmas minúsculos. Escrevam aqui esse sigma minúsculo. Esse sigma é usado no início e no meio das palavras. E o sigma, outro sigma minúsculo que é assim. É como se fizesse um C e uma curvinha aqui para baixo. Então os dois são sigma minúsculo, só que esse vai no início e no meio da palavra e este aqui ele só vai no final da palavra. Tá bom? Aqui um exemplo, a palavra, vamos colocar aqui, cosmos. Ó.
Então, cosmos quer dizer mundo. Então nós temos o sigma aqui, aquele que vai no meio ou no início da palavra, e o sigma final, tá? Que é outro sigma minúsculo. Agora, nunca confunda um sigma no final achando que a palavra está no plural. Que o plural no grego ele é totalmente diferente, não tem nada a ver com o português. Ok? Então, sigma no final não quer dizer que a palavra está no plural. Tá bom? E como que se escreve sigma? Então aqui, ó. Si, gi, ma. Ok? Sigma. Ok? Fica como se fosse um gama mudo aqui. Sigma. Tá bom? A próxima letra, meus irmãos já conhecem, é o tal. O tal vai ter o som de T, o nosso T. O tal também é muito fácil, tal maiúsculo. E o tal minúsculo é assim. Tá bom? Aí como que se escreve? Tal, alfa e o Y. Tá bom? O Y tem hora que ele tem o som de I, tem hora que ele tem o som de U. Nós vamos ver isso com o decorrer das aulas. Tá bom? Então o próximo, que é justamente ele. É o Y. O Y. Né? Ele vai ter o som de Ri. Tem pessoas que falam Y, tem pessoas que falam Y, tá? E o som dele é o som de Ri. É aquilo que eu falei, tem hora que ele vai ter o som de U, tem hora que ele vai ter o som de I. Tá bom? Mas normalmente ele tem esse som aqui de Ri. Tá? Y, Ri. E o Y maiúsculo, ele é assim. Deixa eu fazer aqui do lado um outro melhor. Não confundir com gama, tá? Além de ser uma letra maiúscula, ela é a maior. E a curvatura dela é mais aqui em cima, não é aqui mais para baixo, igual o gama. Ok? Então esse é o Y maiúsculo. E o minúsculo a gente tem que prestar atenção. Opa! É assim. É como se fosse o nosso U. Tá bom? Esse é o Y minúsculo. Vocês não podem confundir Ni, né, com Y. O Y ele tem essa curvatura aqui. O Ni tem o som de N, é fechado aqui embaixo, é como se fosse o nosso V. E o Y como se fosse o nosso U. Tá bom? Como que se escreve? Então é o Y, Psi, tem o som de Psi, o Iota, o Lambda, o Ômicron e o Ni. Então, Y, Y, ok? Próxima letra é o Fi. Fi que tem o som de... Opa! Fi que tem o som de F. O Fi
não é difícil. Φ maiúsculo, Φ minúsculo. Φ maiúsculo é um círculo cortado ao meio, né? Com um tracinho embaixo, outro em cima. Deixa eu fazer melhor aqui. Círculo cortado ao meio, com um tracinho embaixo e outro em cima. Ok? Esse aqui é o Φ maiúsculo. O Φ minúsculo é bem parecido, só que é menor. É o círculo cortado ao meio. Tá? Círculo cortado ao meio. Círculo cortado ao meio. Não tem os dois tracinhos aqui. Você pode encontrar assim também o Φ, ó. Você pode encontrar essa forma também. Tá? As duas são válidas. Tá bom? E como é que se escreve Φ? É o Φ e o iota. Tá bom? A próxima letra é o Qui. Nós já estamos chegando ao fim, irmãos, do alfabeto. O Qui tem o som de Q. Tá bom? O Qui tem o som de Q. Como que ele é representado? Agora aqui que vocês têm que prestar atenção. Olha como que é o Qui maiúsculo. E olha como que é o Qui minúsculo. É como se fosse o nosso X. Tá ok? E como é que se escreve o Qui com o iota? Então, o Qui equivale ao nosso Q. Qui maiúsculo e o Qui minúsculo. Tá bom? A próxima letra é o Psi. Nós também já vimos. Psi vai ter som de Psi. Tá bom? O Psi maiúsculo é assim. Opa. E o Psi minúsculo é bem parecido. Você faz um Y e corta ele no meio. Tá bom? No nosso livro nós temos todas essas letras bem desenhadas. Tá bom? O objetivo nosso aqui é ajudar os irmãos a entenderem as letras, a formarem as sílabas, tá ok? E também ajudar já a ir memorizando todas elas. Mas no caderno, no nosso livro, vocês podem tem ali tipo uma caligrafia dessas letras. Tá bom? Então, como é que se escreve? Psi e iota. O Psi, inclusive, ele é o símbolo da psicologia. Tá bom? E a última letra é o ômega. A letra ômega equivale ao som do O. Você já deve ter percebido que existe o ômicron com o som de O. Opa! Né? É o O breve, o O curto. E agora existe o ômega, que é o som fechado, o som longo.
ok? É o mesmo princípio de epsilon e eta, o som breve e o som longo, tá bom? Então, como que é o ômega maiúsculo? É uma ferradura. É uma letra também bem conhecida. E o ômega minúscula, esse nós temos que prestar atenção porque ele é como se fosse o W nosso. Tá bom? Então como é que se escreve? É o ômega, o mi, o eta, o gama e o alfa. Então, ômega. Tá bom? Então essa é a última letra do alfabeto grego. Como nós já falamos, são 24 letras, sendo que 7 são vogais e 17 consoantes. Os irmãos têm que memorizar essas letras, porque se não memorizar, vai ficar difícil continuar a fazer as aulas. Porque com as letras você forma as sílabas e com as sílabas você forma as palavras. E o objetivo, como nós já falamos, o objetivo é de ler. Então nós temos que saber as letras. Eu dou uma dica para os irmãos memorizarem. Não tentem memorizar as 24 de uma vez, porque senão não vão conseguir. Tá, um exemplo. Se você estiver assistindo esse vídeo numa segunda-feira, tá bom? Chega na terça-feira, você memoriza 4. Alfa, beta, gama, delta. Tá? Tira uns 20 minutos. 20 minutos por dia é o suficiente. Memorize de 4 em 4. Chega na quarta-feira, o epsilon, o zeta, o eta, o teta, e assim vai. 4 por dia. Aí chega no domingo, você tenta memorizar as 4 últimas, né? O φ, o Q, o Psi e o ômega. Tá bom? Outra dica, deixem as maiúsculas de lado, por enquanto. Não memorize as maiúsculas, que as maiúsculas pouco aparecem. Tá bom? O que mais vai aparecer são as minúsculas. E com o tempo, vocês vão pegando as maiúsculas. Então se dediquem só às minúsculas, de 4 em 4. Tá? Se vocês começarem numa terça, vocês terminam no domingo e na segunda vocês fazem uma revisão de todas elas. Ok? Mas é fundamental. Inclusive essa lição de hoje, ela vai ficar um pouco longa, justamente por causa dessa apresentação das letras. Eu fiz questão de apresentar as letras para vocês dessa forma, uma a uma, o som delas, fazendo as vogais, né? Para vocês já irem se habituando, irem se acostumando e podendo também ter uma visão assim global das letras. Tá bom? Então é necessário que vocês memorizem. Se vocês fizerem como eu falei, vocês vão ver que vai chegar na segunda-feira, né? Se vocês assistirem esse vídeo na segunda e começarem a memorizar na terça, na outra segunda, vocês já vão estar com pelo menos uns 70% das letras memorizadas. Tá bom? Então isso aí é de vital importância para o decorrer do nosso curso, para as próximas aulas. Tá bom? Bem, irmãos, como falei ainda há pouco, a aula de hoje ela vai ficar um pouco longa por causa do alfabeto, né? Nós vimos cada letra uma a uma, né? Então isso levou um bom tempo. E eu considero agora daqui para frente como a segunda parte da nossa aula. E eu trouxe aqui 2 manuscritos, né, antigos. Esse aqui parece que é o mais antigo que existe, ele é datado do 4º século. Tá?
como vocês podem ver, a escrita toda é em letra maiúscula. E o nome que se dá a isso são as letras unciais, que são as letras maiúsculas. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas nós vimos isso em bibliologia, né? Letras unciais. As cursivas, quando se fala letras cursivas, são as letras minúsculas. Ok? Então, por isso que é bom a gente saber as letras maiúsculas, embora elas apareçam pouco nos textos, né, atualmente, mas só para a gente distinguir uma da outra. Tá bom? Então vocês podem ver que nessa época era tudo maiúsculo e também não existia acento, não existia pontuação, era escrito tudo direto, né? O objetivo, tudo era para poupar o papiro, que o papiro era um material muito caro, então eles faziam de tudo para ganhar espaço, né? Para poder usar menos papiro. Quando a gente estiver conhecendo um pouco mais as letras, os verbos, nós vamos tentar ler um pouco desse texto antigo aqui. Tá bom? Então aqui nós temos as vogais. Nós já falamos que são 7. E vocês já devem ter percebido quais são, né? O alfa, o épsilon, o eta, o iota, o ômicron, o ômega e o y. Então essas são as 7 vogais. Tá bom? O épsilon e o ômicron vão ser vogais sempre breve. Tá ok? Sempre breve. Curtas, né? Abertas. O eta e o ômega vão ser vogais sempre fechadas, né? Vogais longas. Tá bom? Então, elas têm essa característica. Inclusive, o épsilon, ele para mudar de breve para longa, ele muda de grafia. Ó. Ele aberta como breve é essa grafia e como longa é essa grafia. O ômicron também muda, né? Ele é aberto é essa grafia e ele longo é essa grafia. Inclusive a própria palavra já fala, né? Omicron, né? Micron é um O pequeno, um O curto, né? Ômega, um O longo, um O comprido, tá bom? Agora o alfa, o iota e o y, ora serão vogais breves e ora serão vogais longas, ok? E elas não mudam de grafia. O alfa, ou breve ou longo, vai ser sempre dessa grafia. Iota, sempre dessa grafia. E o y, sempre dessa grafia. Não importa. Ok? Na palavra ele vai ser ou aberto ou longo. Ou breve ou longo. Tá bom? Agora nós vamos ver os ditongos da língua grega. A língua grega possui 8 ditongos, 4 em iota e 4 em y. Né? São 8 no total. Então os 4 em iota: ai, ei, oi, ui. Em y: ao, el, ol, eu. Tá bom? Então são esses os 8 ditongos da língua grega. Então, ditongos impróprios. Os chamados aqui iota. O iota é um ditongo que saiu de uso na época do Novo Testamento e que não afeta mais a pronúncia das palavras. Então isso aqui vocês vão ver muito escrito, mas isso aqui não vai alterar na pronúncia. Vocês não vão pronunciar o iota aqui. Então, primeiro, o iota subscrito.
eles são formados quando uma vogal longa vem antes do iota. Nesse caso, o iota não é pronunciado e vem escrito sob a vogal longa. Então aqui, Hades, né? Então você vê aqui, esse pontinho é o iota. É o iota subscrito, porque essa vogal aqui é uma vogal longa. Esse alfa aqui está como vogal longa por causa do acento. Então ele era para estar aqui entre o alfa e o delta. Então ele vem aqui para baixo e fica pequenininho embaixo do alfa. Mas você não pronuncia ele. Fica Hades, aqui é sozo. Tá ok? E o iota descrito. O iota descrito é aquele quando as vogais são maiúsculas ou a primeira letra é maiúscula no início da palavra. O iota virá ao lado da vogal maiúscula. Então o Hades aqui, pelo acento aqui, né, a gente vê que o alfa está acentuado, um acento agudo. Então o iota vem do lado, mas ele não é pronunciado. Então até a palavra também já conhecida como Hades, a gente sabe que não se fala Aides, né? É Hades. Ok? E a outra aqui também, é o sozo. Tá bom? Aspiração. Então nós temos dois tipos de aspiração. Lembra que eu falei para vocês dos sons no grego, né, que parece que são cantados, né? Isso aqui faz parte, a aspiração. Então nós temos a aspiração branda e a aspiração áspera. O que é a aspiração? São sinais diacríticos, né? Aqueles sinais que mudam, que vão mudar a pronúncia da palavra, né? Ou da letra, que vem sobre toda a vogal e todo ditongo no começo de uma palavra. Esses sinais podem ser chamados de espíritos, do latim spiritus, que significa sopro, né? Se você estudar grego em outro livro, ou ouvir alguém falar o espírito da letra, então é esse sinal aqui, tá? O sinal de aspiração. Então nós temos dois tipos, a branda, a aspiração branda e a aspiração áspera. A aspiração branda ou suave não exerce nenhuma influência sobre a pronúncia da vogal que acompanha. Olha aqui como é que ela é. Então ela vem em cima da letra, é como se fosse o sinal de vírgula nosso. Tá vendo? Esse sinal é o sinal da aspiração branda. É como se fosse o sinal de vírgula. Ou então a barriguinha para o lado direito. E não altera a pronúncia da palavra. Por exemplo aqui, oftalmos. Quer dizer olho, né? Oftalmos. Então não altera a pronúncia da palavra. Tá ok? Não altera a pronúncia da palavra. Aqui a aspiração áspera. O sinal ele é contrário. A barriguinha é para a esquerda. Observem aqui. Então a aspiração áspera ou rude faz com que a vogal tenha um som de H como em ronda. Então aqui, você não lê emeis, você lê remeis. Tá ok? Então esses são os dois sinais de aspiração. Novamente, a branda, né, com a barriguinha voltada para a direita, e a áspera com a barriguinha voltada para a esquerda. Toda vez que houver a branda, não há alteração na palavra. Agora, quando acontece a áspera, o som dela fica um som como de H, como em H em ronda, né? Ok? Notas. Então ele fala aqui, se uma palavra começa com um ditongo, a aspiração deverá ser colocada na segunda letra. Então se começou com ditongo, você vê que a aspiração está aqui, na segunda letra. Tá? Essa aqui é uma aspiração grave, né? Áspera. Então fica reurisco.
tá? Heurisco. E na transliteração o H aparecerá no início. Tá? Nós já vamos falar sobre transliteração. Então fica heurisco. Tá bom? Se a aspiração for branda, não haverá necessidade do H. Tá? Então, autós. Vê que aqui é uma aspiração branda. Agora, das consoantes, só a letra Rho receberá o sinal de aspiração. Se ela for a primeira letra de uma palavra, sempre aspiração forte. O H, som de ronda, virá depois do R na transliteração. Por exemplo, essa palavra aqui, rema, tá? Pode ver que a aspiração aqui é uma aspiração forte, né? Aqui é a letra Rho. Então ela está no início da palavra com uma aspiração forte. Então se pronuncia com o som de R. Então fica rema. Okay? Aqui, rabi. O mesmo caso, uma aspiração forte em cima da letra Rho. Então fica rabi. E na transliteração é colocado. Nós vamos falar sobre isso. Nas letras maiúsculas, os sinais de aspiração são colocados antes delas. Então, letra maiúscula nunca vai receber ou um sinal de aspiração ou um sinal, um acento. Tá, ok? Sempre vai vir do lado, nunca em cima da letra. Então a gente vê que a aspiração está aqui, ó, do lado esquerdo. Tá? Uma aspiração branda. Jacobos. E aqui uma aspiração áspera. Então fica Ró. Ok? Eu estou indo rápido, que é para a gente ganhar mais tempo. Então os irmãos pausem, voltem, né? A vantagem do vídeo é essa. Sinais de acentuação. Então há três tipos de acento no grego. O agudo, que é igual ao nosso, tá ok? O grave e o circunflexo. O circunflexo, ele pode ser assim também. Tá? Nós temos o tio, ele pode ser... Opa! Ele pode ser assim e pode ser assim, igual ao nosso. Tá bom? Então nós temos o agudo, o grave e o circunflexo. Tá? Nós vamos usar mais esse sinal aqui, tá bom? Que é o tio, né? Mas existem esses dois também. E outra coisa, boa notícia, existe uma regra imensa de acentuação, mas o nosso autor deixou para um próximo livro, tá bom? Então nós só temos que saber os tipos de acentuação, tá? Os tipos de sinais que são esses aqui. No grego, acentuação é para marcar a sílaba tônica da palavra. Isso aí é que vai ajudar na pronúncia. Tá? Como vimos, como eu mostrei naquele manuscrito, não havia sinal algum naquela época, acento algum, nem sinal. Né? Com o tempo, houve essa necessidade para justamente ajudar na pronúncia da palavra. Transliteração. O que é transliteração? Nós já estamos transliterando desde o início da aula. Transliterar é você pegar o som de uma letra do grego e trazer para o português. Pegar uma letra em português que represente aquele som em grego. Lembra quando nós transliteramos alfa? Primeiro escrevemos em português alfa e no final escrevemos alfa em grego. Né? O escrito em português é o transliterado do que está escrito em grego. O certo seria ter começado, né, escrevendo em grego e depois transliterar para o português. Ok? Então, transliterar é isso. Por exemplo, aqui, cosmos. Então, capa, nós pegamos o nosso K para representar o som do capa. Né? O nosso O
para representar o ômicron. Com sigma nós temos o S, com mi nós temos o nosso M, com ômicron o nosso O e com sigma o nosso S. Ágape é a mesma coisa que nós já vimos. O alfa nós transliteramos para A, o gama nós transliteramos para o G, o alfa transliteramos para o A, o pi transliteramos para o P e o eta transliteramos para o E. Tá bom? Então acontece com todas as outras, né? Moisés, né? O Mi, pegamos o nosso M, o ômega, colocamos o nosso O, né? O Y, colocamos o nosso U, o sigma, colocamos o nosso S, o eta, o nosso E, e o sigma, o nosso S. E assim vai para todos eles. Isso que é transliterar. Aqui, heurisco, aqui é uma aspiração forte, né? Então, quando a gente translitera, a gente coloca o H. Então, fica heurisco. Tá bom? No caso aqui, filos, nós temos o Fi. O Fi é transliterado como PH. Então, o Fi aqui, transliterado como PH, o iota como I, o lambda, o L, o ômicron, o O e o sigma, o S. Aqui é a mesma coisa. A FM, né, o alfa para o nosso A, o Fi, PH, o iota, o nosso I, o eta, o nosso E, o Mi, o nosso M e o iota, o nosso I. Ok? Então isso aqui é que é transliteração. É você pegar o som do grego e transportar para o som do nosso idioma, do português. Agora uma observação muito importante. Transliteração não é tradução. Ok? Tradução é completamente diferente. Por exemplo, cosmos está transliterado assim, cosmos. Mas cosmos quer dizer mundo, tá? Então não é tradução. Isso aqui é transliteração. Tá? Que isso aí tem que ficar bem claro. Então, silabação. Silabação é o mesmo que separação de sílabas. Então, aqui 4 pontos. Cada sílaba precisa ter uma vogal ou ditongo. Então, um exemplo aqui. Arché, zoe. Então, a separação de sílabas em grego é praticamente igual ao de português. Você lendo a palavra, você sente aonde ela deve ser separada. Ó, arché, zoe. Cada sílaba deve começar com uma consoante, salvo casos impossíveis, né? Não tem como. Por exemplo, Jesus, né? Jesus, começa com iota. Então, I, separa, E, separa e sus. Okay? Isso aqui é o ditongo, um daqueles ditongos que nós vimos. O ditongo ele não é separável, né? O ditongo ele dá pronúncia ao som, um único som, né? Então ele não pode ser separado. Aqui, Galileia, né? Galileia. Quando uma palavra inicia com uma vogal e não é seguida de consoantes, ou não forma ditongo, esta vogal formará uma única sílaba. Então, HP, tá? Is, aqui está o pi, mas era para ser o ro, tá? Isso aqui foi um erro de grafia. Então aqui é para ser um ro, fica Israel. Tá ok? E sempre que duas consoantes ocorrem consecutivamente, elas precisarão ser divididas, a não ser que sejam as primeiras duas letras de uma palavra. Então aqui está o exemplo, of, né? Talmos. Of, talmos. Angelos.
Aqui um detalhe que eu vou falar mais para frente. Quando você tem dois gamas, o primeiro gama vai ter som de Mi. Tá bom? Então aqui você não lê águelos, não, você lê ângelos. Tá? Porque nós temos um gama antes de outro gama. Então ele passa a ter o som de Mi. Então, angelos. Cristos. Tá? Cronos. Tá bom? Então dê uma pausa aqui, leem bem com atenção e vocês vão ver que é bem parecido com o português. Ok? Aqui um exercício. Aquelas palavras que nós vimos anteriormente, vamos transliterar e separar ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, aqui a primeira, cosmos. Então, cosmos. HP. Então, HP. Moisés. Aqui não é um ditongo. Então você pode separar as duas vogais. Tá ok? Então fica. Não só pode, como deve aqui nessa situação que nós vamos ver mais adiante. Então é Moisés. Moisés. O de. Ego. Anastasis. Aqui uma aspiração áspera. Então, heurisco. Então você translitera com H. Filos. Então, filos. Afemi. Afieme. Perdão. Afieme. Aqui. Afieme. Tá bom? Agora, sinais de pontuação. Então, no grego, há 4 sinais de pontuação. O ponto final, que é igual ao nosso. Você vai ver nos textos gregos o ponto final, como esse aqui. A vírgula, como a nossa, como no português. Tá ok? E as duas diferenças estão aqui. O ponto e vírgula, no grego, é um ponto que fica em cima na linha. O ponto final ele está embaixo, né? Está junto com a linha. E o ponto e vírgula do grego ele é apenas um ponto só aqui na parte de cima. Tá? Imaginem uma linha aqui embaixo. O ponto é aqui em cima. E o ponto de interrogação do grego é o ponto e vírgula nosso. Então, quando você lê um texto e você vê um ponto e vírgula ali, tá? Então ali vai ter um ponto de interrogação, ali vai ter uma pergunta. Tá bom? Elisão. Uma palavra que termina com uma vogal, seguida de uma palavra iniciada por uma vogal. Então, quando duas palavras se encontram, uma termina com uma vogal, outra inicia com uma vogal, a primeira palavra perde a vogal dela, vem o apóstrofo e a outra palavra é escrita normal. É como se fosse o nosso da água. Então fica d'água, né? Da água. Fica o D apóstrofo água. Então aqui nós temos esse exemplo aqui. Apó ao tu. Né? Então sai esse ômicron e entra o apóstrofo aqui. O nome disso aí é elisão. Ok? Diérese é aquilo que nós já falamos anteriormente. Indica que as duas vogais não formam ditongo. Aqui o mesmo exemplo. Moisés. Né? Ou então você pode ver escrito também assim. Moisés. Moisés. Indica que as duas vogais não formam ditongo e tem que ser lidas separadamente. Tá? Então você lê Moisés. 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 Ok? Aqui o vocabulário, que eu não vou falar agora com os irmãos, já para começar a fixar as palavras, vou deixar para a próxima
para a próxima aula. Então aqui tem algumas palavras, aqui outras, tá ok? Então vai ficar para o início da próxima aula, tá bom? Para não, além de não cansar muito, não ficar mais longo ainda nossa aula. Agora, para a gente finalizar, os nossos irmãos, naquela época em que eles eram perseguidos pelo Império Romano, eles criaram um código entre eles para dizer que eram cristãos. Quando eles iam de uma cidade para outra, de um país para outro, que eles precisavam dizer que eram cristãos, eles criaram um código que era esse aqui, ó. A pessoa encontrava um, fazia isso aqui. Se a pessoa fosse cristã, ela completaria, fazendo um peixinho, né? Quem não era cristão não sabia dessa senha, porque o peixe ficou sendo o símbolo do cristianismo naquela época, ainda mais quando eles começaram a ser perseguidos. Inclusive tinha esse símbolo aqui também, né, que era o sinal do peixe, né, que era o desenho do peixinho, e dentro escrito peixe, que é ictus. Estava escrito ictus, para disfarçar, né, um peixe aqui e escrito peixe aqui, ictus. Mas na realidade, ictus queria dizer aquilo ali, né? O iota, Jesus, Christos, Theos, Rios, Sotem. Jesus, Christos, Theos, Rios, Soter. Soter, melhor dizendo. Então o que quer dizer? Jesus, Cristo, Deus, Filho, Salvador, né? Soter, Salvador. Então Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. Soter, essa palavra, né, quer dizer Salvador, vem de soteria. Lembra quando nós estudamos a doutrina da salvação? Né, vinha de soteria, soter. Tá? É por isso que quem nasce na cidade de Salvador é chamado de soteropolitano. Né? Soteropolitano. Polis, uma palavra grega que quer dizer cidade. Sotero vem de salvação, né? Salvador. Então o soteropolitano nasceu na cidade da salvação. Tá ok? Então Jesus, Christos, Theos, Rios, Soter. Tá bom? E por último aqui, para a gente fechar mesmo, vamos memorizar. Vamos começar já memorizando. Então, ego, to, alfa, kai, to, ômega. Então vamos repetir. Ego, to, alfa, kai, to, ômega. O que quer dizer ego? Ego, eu. Daí vem egoísmo, egocêntrico e outras palavras. To é um artigo definido, é o O. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Kai é uma conjunção que ela soma, ela adiciona, seria a nossa conjunção aditiva, é o E. E To, o artigo O. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Então, ego to alfa, kai to ômega. Eu, o alfa, e o ômega. Então foi assim que o Senhor Jesus falou para João e ele registrou em Apocalipse. Tá bom? Agora aqui acontece algo que acontece demais na língua portuguesa também, que é o verbo ser está implícito. Tá bom? Então quando Almeida traduziu, ele colocou eu sou o alfa e o ômega.
Tá bom? Então memorem isso aqui. Ego, to alfa, cai, to ômega. É o início de Apocalipse 22, 13. Então terminamos aqui a nossa aula. Que Deus abençoe os irmãos.